Deixa eu ver se está gravando. Pronto, está sendo gravado. Está gravando, certo. Tá nesse... Vamos lá. Então, boa noite, né? Companheiros, já tem aqui uma apresentação sobre as finanças de Açu. Então, a primeira informação que a gente vai colocar aqui, vem colocando, é sobre a receita, os gastos que a prefeitura tem em relação à receita corrente líquida, os gastos com o pessoal inicialmente, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a prefeitura tinha, você vê, essa laranja é a receita corrente líquida, né, que é praticamente quase toda a receita da prefeitura, por exemplo, só não tem aqui receita de capitais, né, por exemplo, investimentos que a prefeitura fez, não está aqui. Mas é o grosso, praticamente, da receita da prefeitura, que ela serve de referência para gasto com pessoal, pelaquela lei de responsabilidade fiscal, né, que ela limita em 54% o gasto com pessoal. No máximo, pode chegar a 54% dessa receita corrente líquida. E a gente, nesse gráfico aqui, do lado esquerdo, né, vocês estão vendo laranja aí, passando de 152,6 milhões em 2021 para 194,64 milhões a receita corrente líquida. Né? Ela cresceu aí, de um ano para o outro, 27,53%. Né? Cresceu bastante. E as despesas com o pessoal passou de 76 milhões, 76,39 milhões, para 91,72 milhões. Então, teve um crescimento também razoável. Essa despesa pessoal significou 20, está aqui embaixo, né? 20,06%. A inflação foi 5,93%. Né? Lógico, a despesa com o pessoal entrou o reajuste que vocês tiveram aí no ano passado, né? Entra gasto com contrato temporário e entra outros gastos, não só com o reajuste de vocês. Né? Obviamente, a gente não tem a folha de pessoal hoje para a gente ter todo esse dado. Né? Pronto. Então, e do outro lado, esse gráficozinho aqui é justamente essa relação, receita corrente líquida e gasto com pessoal. Observe que em 2021 ficou em 50,06%, ou seja, a despesa com pessoal em relação àquela receita corrente líquida significou 50,06%. O limite máximo é 54%. Né? Então, ela está distante aí dos 54%. E em 2022 caiu mais ainda, caiu para 47,12%. Essa história que eles botam, né, limite prudencial, limite de alerta, tá? São tudo orientações, mas o limite máximo é 54%, certo? Essas orientações do Tribunal de Contas, do que for, certo? Isso aí é só orientações. Inclusive, eu conheço várias prefeituras que passaram de 64% e ninguém foi preso por causa disso. E essa lei aí, de responsabilidade fiscal, é uma lei do FMI, né, para controlar gastos com servidores, mas não controla gastos com terceirizados. Terceirizado, a gente vai ver aqui na apresentação, que a prefeitura cresceu mais de 70% com terceirização, né, como a gente vai mostrar. Então, aqui só para mostrar que tem um caixa que a prefeitura deixou de gastar no ano passado, aqui está dando essa conclusão, 13,38 milhões com o pessoal. Certo? Ou seja, esse comentário é só resumindo o que eu falei antes. Ou seja, a hora não chegar a apenas 47,12% com o pessoal, ela não chegou a 54%, faltou 6,88%. Esse 6,88% significa quanto? 13,38 milhões. Então, esses 13,38 milhões podem ser investidos em concurso público, em reajuste salarial, em abono, o que fosse, para os trabalhadores e trabalhadoras aí de Açu, tá? Eu também passei aqui um dado, né, sobre os gastos mínimos com saúde pela Constituição, pela lei atual. As prefeituras têm que gastar, no mínimo, 15% com saúde, 25% com educação, né? 15% com saúde. Pronto. No caso da Prefeitura de Açu, ela chegou bem acima dos 15%. Né? Ela pagou aí, em 2021, chegou a 35,3% dessa receita de impostos de transferências, que é uma receita que não considera, por exemplo, o SUS, aí não considera o Fundeb, então ela é uma receita bem mais limitada, certo? Em relação àquela receita corrente líquida. Mesmo assim, a prefeitura chegou a 36,33% em 2022, então bem acima dos 15%. O que a gente tem que verificar, estudar, onde é que está sendo gasto esse dinheiro, né? Que é uma coisa sem ser questionada, cobrada, né? E a gente tem aqui apenas alguns dados para vocês subsidiar vocês nas negociações aí, né?
Já tinha, reforçando aqui o que eu falei, né? Assim, tinha falado antes, voltando a falar aqui novamente. Veja só, a prefeitura gastou com terceirização. Terceirização envolve gasto com pessoa jurídica, gasto com pessoa física, gasto com locação de mão de obra, ou seja, tudo é aquilo. A prefeitura terceirizou, alguém foi fazer pela prefeitura que não o seu servidor público, certo? Ou seja, serviços que ela contratou alguém para fazer pela prefeitura, quando na verdade devia ser feito pela própria prefeitura. Então a gente já viu, né, a prefeitura, boa parte da prefeitura cresceu muito a terceirização. Mas nesse caso de Açu, o que me surpreendeu foi o crescimento muito violento dessa terceirização. Né? Ela passou de 35 milhões para 60 milhões. Um crescimento aí de 72,03%. Crescimento muito alto. E o Alfredo pode até falar melhor aí sobre isso, que ele colocou aí bastante. Quer falar, Alfredo? Não, pode continuar, mas eu falo um pouquinho, né? Depois você fala, né? Isso, pode ficar à vontade. Tá. Outro dado que a gente observou aqui, que é um dado relevante, né? A prefeitura gastou 10 milhões com contrato temporário. Né? Isso aí representa 11% dos gastos com o pessoal. O contrato temporário é a precarização do trabalho. Né? O trabalhador recebe menos, não tem concurso público, não tem estabilidade, logo depois são demitidos, são contratados ao bel prazer do prefeito. Né? E quer falar, Alfredo? O que acontece em Açu? Eu não sei se ainda está acontecendo isso, mas eu creio que sim. Eles contratam em março, certo? E demitem em novembro. Ou seja, a pessoa passa 3 meses sem receber, sem ganhar nada, quando eles não passam trabalhando sem receber. É mais ou menos assim. É uma situação muito... Recebe 13º proporcional? Não. É só precarização, é só para o setor privado. O dinheiro da Prefeitura de Açu hoje, tá? Infelizmente. Isso é um absurdo. Então, essa é mais uma denúncia e dependência dos trabalhadores, né? Que estão sendo utilizados aí para a prefeitura com seus interesses. Então, eu observei que também ela manteve um gasto, cresceu em torno de 7%, esse contrato temporário de 2021 a 2022, e isso chama a atenção, né? Embora eu já vi, inclusive, prefeituras que cresceu bastante a precarização. Aqui é como se mantivesse o mesmo patamar de um ano para o outro, não teve muita alteração, né? 2021 2022, mas é um valor grande aí, né? De precarização. Pronto, esses 10 milhões aqui entram nos gastos com o pessoal, entendeu, gente? Então, isso aqui, esses 10 milhões, está naquele total de pessoal que a gente falou antes. Pronto, e para terminar, essa parte que eu acho que é importante vocês saberem é o seguinte: quanto a prefeitura gastou com o pessoal da saúde especificamente, certo? Ela declarou que gastou, aqui eu peguei uma variação, pode ver, de 2018 até 2022. O gasto total aí envolve todos os trabalhadores da saúde, que trabalham da saúde, tá? Eu poderia ter depois, isso é um trabalho que depois a gente vê se pode ser feito. A gente pode pegar a folha de pessoal pedindo aí na corregedoria e a gente ter acesso a quantos técnicos, quantos enfermeiros, quantos auxiliares de enfermagem, isso aí tudo a gente pode pegar depois, até professores e tal. Mas como a gente não tem acesso à folha, nem pelo portal da transparência a gente conseguiu, eu tenho esse dado aí, né, mostrando que pagava, né, em gasto com o pessoal da saúde em 2018, 22 milhões, 29.675 reais, 9 centavos em 2018. Lá em 2022, passou para quanto? 35 milhões, 804.627 reais e 25 centavos. E eu fiz uma relação com as despesas totais da saúde, tá? Aqui já envolve dinheiro, inclusive, do SUS, né? Todo o dinheiro que entrou na saúde. Dinheiro do SUS, recursos próprios da prefeitura. Então, a prefeitura gastou na saúde 34 milhões, 2018 aqui, 34 milhões, 282.620 reais e 90 centavos em 2018. Vê que ao longo do tempo é crescendo, chegou em 2022 em 62 milhões. Cresceu bastante as despesas com saúde. 62 milhões, 099.113 reais e 82 centavos. Mas veja uma coisa, na relação despesa da saúde com despesa com o pessoal, observe que, na verdade, está tendo uma certa queda. Nessa relação. Não é que não está tendo crescimento de receita, de despesa, de pessoal, de despesa da saúde. Está tendo crescimento dos dois, certo? Cresceu bastante a despesa com a saúde total e também cresceu bastante os gastos com o pessoal. Mas qual é essa relação em termos percentuais? Quanto representa os gastos dos trabalhadores da saúde em relação à despesa total? Observe que
Em 2018, chegou a 64%. Você se gastava mais em 2018. 64, 26%. Vai caindo. Ó. Em 2019, caiu para 59,91%. Em 2020, caiu para 56,80%. Em 2021, tem um pequeno crescimento, 58,64%. Em 2022, voltou a cair um pouco novamente, 57,66%. Certo? Então, a prefeitura, ao dizer que está gastando mais com o pessoal, você tem que dizer, está certo, está gastando mais. Mas também entrou muito mais receita na saúde e a despesa, em relação à despesa, a gente vê que os gastos com o pessoal caíram um pouco, inclusive. Né? Mesmo com o aumento salarial que vocês tiveram em 2022, observe que foi inferior a 2021. Na relação despesa total com despesa de pessoal na saúde. Deu para ver isso aí? Deu sim. Pronto, gente. Concluindo, aí vou dar as conclusões que eu vou dar uma lida aqui nessas conclusões, que está nesse material que eu mandei vocês. Qual é a conclusão que a gente chega desse breve estudo, né? Entrou a Viviane aí. Boa noite, Viviane. Está sendo gravada, viu, Viviane? Depois você vai poder assistir essa apresentação. Certo? Bom, vê lá. Então, concluindo, o que é que a gente vê? Primeiro, né? Os gastos do pessoal estão 6,88% abaixo do limite máximo, que a gente viu antes, aquela limite pessoal. Mesmo com essa lei, né? Essa lei com foco em controlar gastos com o pessoal para favorecer o sistema financeiro de empresas privadas que utilizam o orçamento público. Os gastos pagos na saúde com recursos próprios está bem acima dos 15%. Tá? A gente viu isso também. 36,33%. Por outro lado, existe um grande crescimento da terceirização, 72%. Certo? Em 2022, em relação a 2021, significando um grande avanço na privatização da prefeitura. Os gastos com contratação temporária representam 10 bilhões, representando cerca de 11% dos gastos com o pessoal total, um valor também razoável. Né? Houve uma queda proporcional nos gastos com o pessoal da saúde, que a gente viu agora, em relação às despesas totais da saúde de 2022, passando para 57%, 66%. Portanto, pelo exposto, a prefeitura tem recursos para melhorar as condições salariais de seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, avançar na desprivatização do município, que está cada vez mais privatizado. Essa é a conclusão que a gente chega aí, desse pequeno, breve estudo aí sobre as finanças de Açu. Aí pode falar vocês aí, né, para a gente tentar interagir um pouco. Show, viu, Guilherme? Muito bom. E desde já eu vou dizer que nós vamos precisar, nós representamos 19 cidades, e de acordo com a quantidade de vocês, eu sei que outras regionais vão solicitar, mas nós vamos pedir de outras cidades, porque é cada situação é difícil demais até. Você pode imaginar que nós já chegamos numa cidade em que o delegado estava dentro da prefeitura, ele levantou a camisa para mostrar a arma. Você tem uma ideia como é que é complicado. Já faz um tempinho, foi em 2015, mas isso acontece. Mas é escandaloso isso, hein? Você chega na cidade pequena, o pessoal começa a observar desde a cidade até o final da cidade, porque um monte de olheira é muito difícil, sabe? É muito difícil o nosso trabalho de dirigente sindical. É complicado. É absurdo. Pois é isso. Fala aí, Gisele, tu tá calada. Fala os demais aí também. Deixa as meninas falar, se elas têm alguma coisa. Pode falar, gente. Estamos aí à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode falar, alguma pergunta. Boa noite. Wilna, fala aí. Isso, Wilna. Deixa eu fechar aqui a porta, porque senão eu não consigo me concentrar no que eu vou falar. Tá. Meu nome é Wilna, né? Não me apresentei, eu acho que todo mundo me conhece, mas o senhor, vou chamar de senhor por uma questão de respeito, tá? Tá Se eu certo. ainda não me conhece, eu sou enfermeira, formada no município de Açu. E, assim, eu não tenho muito entendimento em relação a finanças, né? A essa parte de receita, despesa, mas, assim, para mim, grosseiramente, o que ficou muito claro é que está se tendo um gasto exorbitante com o contrato não, né? O vínculo precário de trabalho, e me parece que seria aquela questão da manutenção do cabide de emprego. Em relação aos gastos com pessoal, você falou que corresponde a 11%, não é isso? Me corrija se eu tiver entendido errado.
Tá, vou falar. Pronto. Em relação aos gastos com pessoal, eu vi que tem um valor bem significativo de gastos com pessoal. E aí entra justamente essa questão desse vínculo de empregatício precário. E aí eu gostaria de saber se as terceirizadas elas entram nessa despesa. É, tá já. As terceirizadas, desculpa, não seria as terceirizadas, me perdoe. As cooperativas. Na verdade, é uma terceirizada, né? Mas eu não expressei bem. As cooperativas, se elas entram nessa despesa também. Porque se elas não entrarem, se for um gasto além disso, então, assim, tem um mascaramento nesse total de gastos do que realmente está sendo gasto com o pessoal. Pode ser até que esteja sendo gasto bem mais do que esses valores que você apresentou. É. Pronto, viu? Posso falar, Wina? Posso falar, Alfredo, depois? Pode sim. Pode falar. Não, então, voltando a explicar a você. É o seguinte, o limite de gasto com o pessoal é pela lei, que existe uma lei dizendo o seguinte, você pode gastar no máximo 54% em despesa com o pessoal em relação à receita que você tem, receita corrente líquida, que eles adotam como uma receita corrente líquida, certo? Então, por exemplo, o que eu postei no gráfico no início foi o seguinte, o máximo é 54%. Em Açul, em 2021, gastou 50,06%. Em 2022, caiu para 47,12%. Ou seja, ficou dinheiro disponível para pagar com o pessoal que ela não gastou. Ela podia chegar até 54%, só gastou, no entanto, 47,12%. Deu para entender, Wina? Deu sim, pode continuar. Pronto, então, isso em dinheiro significou quanto? Em valores. Se ela gastasse esse 47,12, vezes 47,12, gastasse 54%, que é o limite máximo, né, da lei, ela poderia gastar 13,38 milhões. Ou seja, 13,38 milhões é mais, por exemplo, que todo o contrato temporário, que a gente viu ali em torno de 10 milhões, né? Contrato temporário é em torno de 10 milhões. Ou seja, todo o pessoal temporário, ela gasta 10 milhões. 13,38 milhões, poderia até contratar o dobro do temporário, por exemplo. Ou então fazer concurso público, contratar uma parte dos trabalhadores, reajustar salário. Ou seja, ela deixou de investir em pessoal 13,38 milhões de 2022, certo? Sobre o que é que entra no gasto com o pessoal? Normalmente, os gastos com o pessoal entra, contrato temporário entra, certo? Entra o salário do prefeito, vice-prefeito, entra os estatutários, certo? Entra até estagiário, tudo que envolve gasto pessoal direto da prefeitura, certo? Deixa eu botar aqui só um minutinho, botar aqui o carregador, senão vai descarregar. Guilherme, mas eu acho que ela quer que você fale um pouco mais sobre os 11% da precarização. Acho que ela quer que você fale sobre isso. Certo, eu vi. Só um minutinho. Eu entendi. Então, em relação à cooperativa, provavelmente ela está entrando nesses contratos terceirizados, por fora. Provavelmente. A gente não tem a folha de acesso, porque pela folha em si, não era para entrar. Ele deve estar entrando como terceirizado, entendeu? Esse crescimento aí absurdo que a gente falou, que eu falei aqui antes, isso aqui, ó, 72,03%, com certeza deve estar a cooperativa aí. Isso aí está fora dos gastos com o pessoal, a princípio, entendeu? Mas para a gente ter certeza, a gente teria que ter acesso à folha de pessoal que a gente pode pedir. Na corregedoria, a gente pedir à própria prefeitura que ela não entrega, ou no site, ou no portal da transparência, que não está muito transparente, para a gente já ter acesso. Mas esse dinheiro é por fora, entendeu? Então, provavelmente está nesses terceirizados aí, essa cooperativa. Mas a gente pode ter certeza nisso quando a gente tiver acesso à folha pessoal, porque para ter acesso à folha pessoal, no caso de vocês, eu entrei no portal da transparência, não consegui. É muito ruim o portal da transparência para ter acesso aos dados de pessoal. Aqui em Recife, por exemplo, eu consigo fácil, o portal da prefeitura. Mas desse de Açu, não. Mas a gente pode solicitar, mas a gente pode solicitar e eles são obrigados a entregar, entendeu? Via órgãos federais mesmo. É porque vai ver que o portal da transparência não é tão transparente assim, né? Não é. Ele é péssimo para ver lá. Eu fui entrar nele lá, ele pede um código, não sei o quê, eu não consegui. Até, inclusive, pedi a vocês podiam na mesa de negócio, ligar. Como é que eu posso pegar a folha de pessoal nesse portal da transparência? Porque eu não consegui, não. Eu já consegui em várias prefeituras, mas dessa eu não consegui.
Então, era bom vocês também pedirem negociação. A gente quer saber, por exemplo, inclusive fazer essa pergunta, porque até perguntar, cadê a folha do pessoal? Porque a gente quer ter acesso para a gente dar opinião, né? Como é que você vai dar opinião se você não tem acesso às informações, né? E se ele não der a folha, a gente pode pedir para outros meios. Leva uns 10, 20 dias para a gente conseguir essa folha aí. Depende do órgão do governo mandar. Mas é uma coisa que você pode questionar na negociação, entendeu? Cobrar, inclusive, esse negócio. Quanto gastou com essa cooperativa? Exigir deles, né? Vocês queriam declarar, nós queremos saber quanto vocês gastaram em cooperativa, saber, inclusive, se essa cooperativa veio com o pessoal ou veio por fora. Me parece que veio por fora, mas como a gente não tem acesso à folha, não tenho condições de dizer. Mas provavelmente veio por fora da folha, entendeu? Mas a gente tem que analisar isso melhor, com mais calma. Pode falar, Freire. Como você falou aí, eu estabeleci no início da nossa conversa que nós vamos solicitar, certo? E agora, já sabendo que não está no portal, que a gente sabe que o portal é deficiente, propositalmente, nós vamos pedir logo direto. Essa live, o doutor Tiago também vai assistir essa live, então eu vou pedir para ele já pedir logo direto essas informações todas, ver se, se não der tempo para essa reunião agora, mas vai ficar para uma próxima. É claro, na reunião terça-feira, nós já vamos questionar alguns pontos que você colocou aqui, muito bem colocado, viu? Então, Certo. é muito bom. Beleza. Para isso. Pronto, deixa eu só colocar aqui. Se alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria ver se botava aqui para quem quiser acessar, deixa eu ver se consigo botar aqui isso aqui, que seria para a gente mostrar a história do portal, né? Era bom. Oi? Você pode voltar a compartilhar aquela última tela que estava no nosso vídeo? Posso, aquela questão da contratação temporária. Tá, só um minutinho. O quantitativo e o percentual. Tá, vou voltar aqui, peraí, só um minutinho. Ok. Estou dando uma travada aqui, peraí. Deixa eu tentar agora. Pronto, talvez consiga. Isso aqui, peraí. Essa não. Pronto, aqui tem, mas vou mostrar, porque eu não achei. Parece que o PowerPoint deu uma caída aqui, mas vou mostrar. Você quer qual? Diga aí. É aquela última tela que estava exposta, tipo assim, que fala da contratação temporária. Quanto foi gasto e o percentual que corresponde? Ah, tá, certo. Um slide bem chutinho que você colocou aí. Tá, certo. Deixa eu ver se porque eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se ela entra aqui, porque ela saiu. Mas aqui dá para ver. Nesse texto que eu mandei para vocês, depois tu manda para ela, Freire. O texto, deixa eu ver se consigo aqui, para ele andar. Eu já mandei para já, galera. Mandei para todo mundo que eu pedi para entrar. Já mandei já. O link e mandei também esse relatório já. Foi, ele mandou, é porque eu não estou com ele. Tá, só um minutinho. Só pegar aqui que vai descarregar meu celular, só um minutinho. Só um minuto mesmo, tá? Tá bom. Ô, Junei, você ainda está aqui conosco, Junei? Você saiu. Eu acho que ele saiu faz tempo. Parece. Eu pedi para ele vir para cá, porque esse papel de ação, mas vai ter o papo de lá, vai ter o papo de mais cidades. Então, era importante que ele tivesse. Mas tudo bem. Deve ter caído a internet. Pronto, consegui, só um minutinho. Agora se consigo. Vamos lá, vou tentar voltar aqui. Estou falando aqui porque deu uma travada no meu computador. Vou falar aqui rapidinho. Então, o que está lá é o seguinte: você teve 10 milhões de gastos com temporário, não foi isso,
Quem é que está falando? Isso, foi isso. Bom, 10 milhões. Então, 10 milhões representa quanto? E os gastos com o pessoal é em torno de 97 milhões. Então, esses 10 milhões representou 11% de todo o gasto com o pessoal. Ele ficou estável entre 2021 e 2022, certo? Ele não cresceu muito. Mas, como o Alfredo falou, eles contratam o pessoal em março e demitem em novembro. Então, eles ficam limitando esses gastos com terceirizados. É um contrato totalmente precarizado, né? Demite a hora que quer, contrata a hora que quer. E isso, na verdade, é um absurdo para esses trabalhadores, né? O que faz com esses trabalhadores, ao mesmo tempo, não faz concurso público e tal. Mas isso aí é escandaloso. Mas o mais escandaloso que eu achei do que esse, que é um absurdo, de fato, contrato temporário, precarizado, é as terceirizadas. Porque cresceu 1/3 do orçamento da prefeitura com terceirizadas, com empreiteiras, que pode talvez entrar. Acredito que a cooperativa está nesse meio, certo? Provavelmente vai estar a cooperativa nesse meio, inclusive se pode questionar a prefeitura sobre isso. Mas eu posso dar essa precisão desses dados quando tiver acesso à folha. Eu tenho certeza, quando tiver acesso à folha, para dizer que se esses contratos aí, no caso, cooperativa, tá ou não. Certo, William? Infelizmente, travou aqui meu computador, não estou conseguindo mexer. Mas não se preocupe não, Guilherme. William, amanhã, último exame aqui no Sim Saúde, eu já vou levar impresso, bem colorido, bem direitinho. Eu sei que você tem que imprimir aí, fica à vontade, senão eu levo daqui também, tudo prontinho, para que nós tenhamos bem afiado em terça-feira na reunião, certo? Já passei também para o doutor Tiago, para ele ficar ciente disso aí. Pronto. Paulo também vai estar lá conosco, entendeu? Vai ser muito boa reunião. Paulo vai? Sim, Paulo estará lá conosco, graças a Deus. Pronto, parece que agora eu consegui. Peraí só um minutinho. Aí a gente volta aqui e termina e pronto. Só esse ponto para que ela pediu, eu não gosto de ficar devendo. Depois, né, ficar devendo para você é ser ruim, né, companheiro? Vamos lá. Pronto, vamos lá. Achei, consegui. Qual foi? Foi essa aqui? Ou foi esse aqui? Essa daí. Pronto, então, esses 10 milhões representam 11% de todos os gastos com o pessoal. Quanto foi o gasto com o pessoal? Vou botar aqui. O gasto pessoal, coloquei lá no início, observe lá do lado direito, foi 91 milhões, certo? Está vendo aí, 2022, em cinza, 91 milhões, 721.069 reais, centavos. Gastou-se com todo o pessoal, certo? 91 milhões. E esses 10 milhões, contar nesses 91 milhões, representa 11% desses gastos, certo? Como cresceu tanto a terceirização, eu acredito, deixa eu voltar aqui para a terceirização, foi aqui, ó, um absurdo, 72% o crescimento com terceirização, porque terceirização, por exemplo, essa empresa da cooperativa, certo? Ela deve ter um CNPJ, provavelmente. Então, a prefeitura paga para esse CNPJ um valor X. É considerado pessoa jurídica, certo? Então, ele não deve estar nesses gastos pessoal, deve estar por fora desse gasto com o pessoal. Certo? Então, mas isso a gente só tem certeza quando a gente tiver acesso à folha. E essa folha a gente pode pedir aí, pode até o Alfredo pedir, e daqui a uns 20 dias a gente tem certeza onde é que está esses gastos aí. Ou seja, esse valor com gasto de pessoal, que já é um valor bastante alto, se for colocar o gasto com as cooperativas, né, que é a terceirização, eu acho que vai ficar um valor mais exorbitante ainda. Exatamente. Entendeu? O problema é que eu acho que é um absurdo exatamente isso. É muita empresa, muita empreiteira aí no estado, aí tem que saber que empreiteiras são essas, fazer um levantamento dessas empreiteiras, porque é escandaloso. Eu achei um absurdo esse gasto de 60 milhões com terceirizado. Guilherme, só para você ter uma ideia, em Açu tem logo 2 cooperativas, sem encontrar outros vínculos de trabalho. Lá são várias situações. Nós temos em Pedro Avelino, uma cidade que é mais difícil de trabalhar, uma das cidades, onde o prefeito é advogado muito arrogante. Fomos lá com o doutor Plínio, lá dos nossos advogados melhores que nós temos no estado, e ele simplesmente nem levou advogado, todo arrogante, todo prepotente. E o que nós descobrimos agora é que lá em Pedro Avelino, lá tem uma cooperativa que ela está sendo processada pelo TCU, e está lá simplesmente atuando. Quer dizer, eu acho que o TCU não está sabendo disso, então a gente vai levantar essas informações e vamos denunciar também, que o cara lá não é arrogante, não, sai da frente da arrogância, entendeu? Então, em Açu não é diferente, em Paraú não é diferente, em várias cidades nós estamos encontrando isso. Sabe, como eu já falei no início, que o servidor contratado
não aceita atestado. E se aceitar o atestado, depois ele tem que pagar aquele atestado no outro dia. A empresa recebe o atestado, só que depois ele tem que pagar aquele dia. Tá um absurdo o negócio. Absurdo isso. Grande. Pois é isso, gente. Então, olha, eu mandei esse material. Alfredo. Qualquer coisa, vocês pegam aí, pega dúvida, pode mandar para o Alfredo, eu respondo para ele, ele vai falando com vocês aí. Qualquer coisa, pega meu contato também com o Alfredo. E a gente está à disposição de vocês aí, certo? Outra coisa,